Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Nossa 15ª aula, Iota Uno, um estudo das mudanças na Igreja Católica no século XX. Essa nossa aula é sobre o capítulo 14 do livro. Então já estamos chegando quase na metade do livro. Nas aulas anteriores, nas últimas aulas na sequência, se nós pegarmos as aulas para trás, nós vimos o efeito das mudanças na igreja em várias, vamos chamar assim, classes de fiéis, tipos de fiéis. O impacto na vida dos sacerdotes, na vida das mulheres, da juventude, das crianças, quando nós falamos das mudanças na escola e na catequese. E o capítulo 14 é dedicado, então, a um outro grupo de fiéis, que são os religiosos e religiosas, Quer dizer, são aqueles católicos que resolveram ir, ou foram chamados a ir, além dos mandamentos. São aqueles que seguem os conselhos evangélicos. É importante entender isso, e o Romano Amério, de saída, ele vai nos lembrar disso. Vocês devem conhecer, naturalmente, a história do jovem rico, que foi procurar Nosso Senhor, chegou até Nosso Senhor e perguntou para ele: mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E qual foi a resposta de Nosso Senhor? Segue os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí o jovem fala para ele: eu tenho observado isso desde a minha infância, digamos assim, na minha vida toda. E aí Jesus diz para eles: tudo bem, mas se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, não é isso? E segue-me. Sabe que a gente nem sabe o nome desse jovem porque ele não aceitou esse chamado, Mas o que Nosso Senhor estava falando ali? Para obtermos a vida eterna, o que Deus nos pede é seguirmos os mandamentos. O chamado do religioso vai além disso. Ele é chamado a ser um fiel diferente, um católico diferente do católico comum. Aí Nosso Senhor chama, como chamou esse jovem, que infelizmente não aceitou, mas chama então o religioso a ir além. Não apenas seguir os mandamentos, mas buscar os conselhos evangélicos, uma perfeição a mais, que é manifestado pelos votos de castidade, pobreza e obediência. Então veja, se depois do concílio houve um ataque à vida do fiel comum, imagina o que aconteceu com esses fiéis que são chamados por Nosso Senhor. Por isso é o tema do capítulo. Foi um ataque mesmo, ou como nós chamamos essa aula, o assalto às ordens religiosas. Mas nada disso é reconhecido oficialmente. O Romano Amério, ao longo do livro, ele volta de vez em quando alguns, vamos chamar assim, alguns bordões, alguns temas que ele volta e repete como padrões que ele observa nessa revolução que aconteceu na igreja depois do concílio. Um desses bordões, ele vai voltar mais uma vez nesse capítulo, mas nós já falamos nisso, mas vale a pena a gente ter isso em mente, porque ajuda a entender muita coisa que acontece. Ele vai citar um trecho do capítulo 30 do profeta Isaías. Isaías 30, capítulo 10, mais especificamente. Quando Deus está, digamos assim, se queixando com o profeta. Se queixando que o povo hebreu, não quer saber, e Deus está abandonando, está traindo ao Senhor. E vale a pena destacar aqui esse trecho do profeta Isaías. Deus diz para o profeta: este povo está provocando a minha ira. E são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei de Deus. E que dizem aos que veem. Então, olha só, eles não querem ouvir a lei de Deus, não querem olhar para a lei de Deus, e esse povo que está me traindo, que está provocando a minha ira, diz o Senhor, dizem aos que veem: não vejais, falai-nos coisas agradáveis, profetizai coisas alegres, ainda que sejam erros. Falai-nos coisas agradáveis. Em latim, na Vulgata Latina, loquimini nobis placentia. Volta e meia, o Romano Amério vai voltar nesse ponto. A coisa está ficando ruim, Alguns veem o erro, veem que não está dando certo, mas
uma outra parte diz assim, não olhe para isso, não olhe, falai-nos coisas agradáveis, ainda que sejam erros. Ele fala então dessa tendência contra a qual nós mesmos temos de lutar. A tendência de não querer olhar para a decadência, para o que é feio, e ficar, não me fale disso, falai-nos de coisas agradáveis. E é assim que essa decadência da vida religiosa, quando ela é abordada no pós-concílio, ela é apresentada como sinal de vitalidade. Vamos então mergulhar um pouco nisso aí. Fica aqui então por conta de uma introdução, né? Falar-nos de coisas agradáveis, cuidado com essa frase, ela volta e meia aparece no livro. Está tudo acabando, tudo caindo ao redor. Não, fala sobre isso, vamos falar de coisas melhores, não queremos olhar para isso. Bom, e o Romano Amério vai então começar, já que ele vê a decadência, né, ele vai começar pelo efeito do que aconteceu depois do concílio, e depois ele vai naturalmente remontar as causas, né, o que levou a esse efeito. E um dos efeitos mais visíveis é o que aconteceu em termos de deserções da vida religiosa a partir ali de 1965, logo depois do concílio. Todas as ordens religiosas, ele vai dizer isso é comprovado estatisticamente, né? Sejam ordens grandes, pequenas, masculinas, femininas, contemplativas, ativas, mistas. Em 20 anos, ele escreveu em 85. Em 20 anos, de 65 até 85, a época dele, essas ordens foram reduzidas a uma fração, a um pedaço do que elas eram. Ele pega um dado estatístico de 1978, do número de religiosos no mundo. Em 1966, eram 208 mil religiosos. Em 1977, nem 85 ainda, 77, 165 mil religiosos, um declínio de 20%. Eu fui procurar estatísticas mais recentes para trazer aqui para nós. Nós já estamos há 40 anos do Iota 1, não é isso? 40 anos, desde que foi escrito. Eu encontrei uma estatística a respeito das religiosas, mulheres religiosas. Esses dados estão disponíveis uma instituição americana, Centro para Pesquisa Aplicada no Apostolado. A sigla em inglês é CARA, C-A-R-A, Center for Applied Research in the Apostolate, lá da Georgetown University. E eles têm uma informação interessante. Em 1970, então nós estamos bem pouquinho, 5 anos depois do concílio, quantas religiosas no mundo? 1.004.304. É um dado estatístico, né? Pode ter a sua variação, né? A sua margem de erro, mas em torno de 1 milhão de religiosas em 1970. E nos ajudou muito aqui para a nossa aula, porque eles publicaram uma atualização em 2023, então é bem recente, né? A gente não pode falar. Romano Amério está falando de 1985. Em 2023, esse número era 589.243, uma redução de 41%, né? No número de religiosas, de irmãs, de freiras, de 1970 até 2023, num período onde a população mundial aumentou, né? Então, isso é bem grave. Como é possível apresentar esses números de forma agradável? Falando de coisas agradáveis. Como é possível isso? Existe uma frase que parece que resolve tudo. Já deve ter ouvido, né? Quantidade não significa qualidade. Quem nunca ouviu isso? Não, está tudo caindo. Não, quantidade não significa qualidade. Muito bem. E ele aborda isso. O Romano Amério fala, não. História é essa de quantidade não significa qualidade. A qualidade, ela se manifesta por si mesma na quantidade. Se eu tenho mais qualidade, a tendência é que eu atraia mais pessoas. E mais, quanto mais pessoas estiverem comprometidas com um ideal, com um estilo de vida, a probabilidade de você alcançar a perfeição aumenta. É necessário que você tenha muitos para que alguns sobressaiam. Então, não é suficiente você falar, não, quantidade não significa qualidade, porque você não consegue, por exemplo, provar que os poucos que restaram têm essa qualidade prometida. Então, é uma lógica furada, né? Ele vai abordar isso e falar, não,
A quantidade é uma indicação, né, de qualidade, sim, porque quanto maior a quantidade, maior a chance de você ter alguém que exceda o comum, né? Esse é um ponto. Como é que isso veio acontecer? Quer dizer, ele deu aqui um efeito, né? Um efeito numérico, um efeito estatístico. Aí agora ele vai procurar as causas, né? E vai nos dizer, nos mostrar que isso não foi nada espontâneo. Isso não foi uma mudança dos tempos, da cultura, né? Do jeito que o ser humano entende a realidade e a fé. Não, não foi espontâneo. Todos os institutos religiosos, todos, logo na sequência do concílio, depois de 1965, se reuniram nos chamados capítulos das ordens. O que é um capítulo? Uma reunião de todos os superiores, tá? dos mosteiros, os responsáveis. Depois do concílio, entre 1965 e 1970, foram vários os capítulos envolvendo, então, todos esses institutos. Com que propósito? Reformar as suas constituições, reformar as suas regras. Nós temos um exemplo que nos toca aqui, né? Aqui no São Dom Bosco, porque assim, foi citado por uma aula, talvez na primeira aula que eu dei aqui no São Dom Bosco, em 2023, sobre Dom Marcel Lefebvre. Vamos lembrar que em 1962, Dom Marcel Lefebvre foi eleito para superior de uma ordem religiosa. Ele era um religioso. A Ordem dos Padres do Espírito Santo, chamados espiritanos. E eu lembro que naquela aula, né, nós passando por essa etapa da vida de Dom Lefebvre, nós vimos que em 1967, por ali, 67 ou 68, houve o capítulo dos Padres do Espírito Santo. E foi o momento onde Dom Lefebvre viu que ele já não conseguia fazer mais nada para voltar atrás no que todos aqueles superiores, aqueles líderes dos espiritanos estavam querendo fazer com a ordem. E o que ele faz? Durante o capítulo, ele renuncia como superior da ordem. Uma frase dele, ele fala assim: deixei-os por conta da sua colegialidade, para que eles decidissem o que fazer com a ordem. E aí ele foi se aposentar, né? E aí, logo depois, a história começava ali, né? Ele pensou que estava terminando, mas começava ali a história, lá em 1968. E se você entra no site dos espiritanos e você vê que em 1964, quando Dom Lefebvre era o superior, eles não dizem isso, mas lá, em 1964 chegamos ao número máximo histórico de padres do Espírito Santo, 5.141. Era considerada a maior ordem missionária que existia na época. Atualmente, cerca de 3.000. Mais uma vez, um declínio de 42%, né, no número. Só para reforçar isso aí. Bom, mas isso foi assim, não foi espontâneo. Foi pensado, foi organizado, capítulos, reforma-se então a Constituição, reformam-se as regras. Mas com que objetivo declarado? O que se falava, então, para fazer essas reformas? Era necessário fazer uma adaptação da congregação na sua relação com o mundo. Aquela história que nós já ouvimos também várias vezes, né? Uma adaptação ad extra, para fora. Para conseguir, assim, né? Assim era o objetivo declarado, conseguir mais eficazmente a santificação do mundo e a santificação dos membros também. Bom, é o Romano Américo que vai falar, poxa, então era necessário fazer uma adaptação ao mundo, as congregações religiosas não se relacionavam então com o mundo, e ele vai lembrar que as ordens religiosas sempre tiveram uma relação, né, e de muita influência em relação ao mundo. Vai citar alguns exemplos. Vai falar, por exemplo, dos mercedários, lá do século XIII, 1218, São Pedro Nolasco. Uma ordem religiosa cuja missão era o resgate dos cristãos escravos dos muçulmanos, dos mouros. Então foi feita uma ordem religiosa, íntima relação com o problema do mundo naquela época. Ele vai lembrar dos antonianos no século XI, dos camilianos, de São Camilo de Leles, século XVI, Irmãos da Caridade, século XIX, dedicado ao socorro dos doentes nas epidemias, maior relação com as realidades do mundo. Escolápio, São José Calazans, século XVII, difusão da educação entre os jovens
de classes populares. Parece que esquece-se disso, né? Que essas ordens sempre tiveram alguma relação com o mundo, mas não, temos que mudar tudo. Nos adaptar a essa nova realidade, essa realidade trazida, pedida, né, pelo Vaticano II. Mas esse foi o resultado prometido, né? O objetivo declarado. Mas qual é o resultado real que se observa? Qual o direcionamento? Se você pega todas as constituições e regras dessas ordens religiosas e vê o que mudou depois desses capítulos da década de 60, você observa uma adaptação de constituições e regras, sempre indo do difícil para o fácil. Ou, pelo menos, do difícil para o menos difícil. Sempre um afrouxamento no que diz respeito a comportamento, a regras, a normas. Enquanto, historicamente, veja, reformas nas ordens religiosas sempre ocorreram. O fato de reformar uma constituição de uma ordem, uma regra, não é a novidade. A novidade é que a reforma agora vai nesse sentido, de menos austeridade, de mais facilidade. Então, ele vai nos lembrar de algumas reformas históricas, como exemplos, onde os reformadores realmente dessas ordens sempre seguiram o sentido contrário. Porque as reformas sempre surgiam de uma repugnância por um certo amolecimento, por um certo esquecimento do carisma do fundador daquela ordem. Vou pegar duas linhas, dois exemplos interessantes. Os beneditinos começam lá no século VI, com São Bento. 400 anos depois, observa-se um certo afastamento da ideia original, um certo relaxamento, e na abadia de Cluny há então uma reforma chamada os cluniacenses, né, que recuperam uma certa solenidade litúrgica que tinha sido perdida naqueles 400 anos, então ficam mais exigentes. 100 anos depois, ou quase 200 anos depois, dos cluniacenses vão sair os cistercienses, a ordem beneditina também reformada, mas com um reforço na pobreza, na austeridade, como uma resposta a Cluny, com aquela magnificência das celebrações, né, da liturgia. Não, precisamos de algo mais pobre, mais austero. E ainda, 500 anos depois, ou quase 600 anos depois, já no século XVII, dos cistercienses vão sair os trapistas, que ainda é uma ordem mais rigorosa ainda, na linha de São Bento ainda, mas sempre reformas que vão sempre apertando mais, e foi assim até o concílio. Quando aparecia uma reforma, era alguém, um reformador, né, inspirado por aquele que criou a obra, né, aquela ordem, pelas ideias, pelos ideais, pela missão da obra, e tentava voltar aos princípios. Isso que aconteceu com os beneditinos, ele nos lembra, aconteceu com os franciscanos. Então, começa lá com os frades menores, com São Francisco, século XIII. Século XIV e XV, alguns observam um certo amolecimento, um afastamento do que São Francisco pedia. Então, vêm os frades observantes. Depois, ainda no século XVI, os reformados e os capuchinhos, que vão sempre incomodados com uma certa fraqueza, com um certo distanciamento do fundador, retomar, caminhar no sentido de maior austeridade. Mas não foi isso que aconteceu. Então, invariavelmente, na década de 60, o caminho foi sempre o inverso. E como é que isso era justificado? Como é que eles conseguem convencer a si mesmos, né, esses religiosos lá da década de 60, convencer a si mesmos e aos outros, aos seus irmãos, de que essa reforma é necessária, de que essa reforma é positiva, por meio de alguns chavões, um certo palavreado, muito utilizado nas novas constituições, nas justificativas que são dadas. Então, alguns termos que aparecem, e não são novidades certamente para nós, a gente já ouviu isso em algum outro contexto, mas o que esses reformadores da década de 60 dizem é que a congregação agora ela interroga-se, né?
deixa-se interpelar pela situação, confronta a experiência, busca nova identidade. Opa, o que implica, querendo ou não, né, em converter-se em algo diferente de si mesmo, buscar nova identidade. Aponta novos princípios operativos. Olha só, são termos até pomposos. Toma consciência da nova problemática da igreja, a congregação. Então tem que mudar, é uma nova problemática. Ataca o problema da criatividade. Tende a construir agora verdadeiras comunidades, como se durante esse tempo todo, né, mais de 1.500 anos, não existissem verdadeiras comunidades nas ordens religiosas. A congregação pensa em maneiras para inserir-se no contexto e por aí vai. Um certo palavreado monótono, repetitivo, mas que é usado como justificativa, né, para operar essas mudanças. Né? E no final, essa mudança, o Romano Amério reconhece, então, uma mudança de essência. Quer dizer, isso é forte o que ele vai falar. Ele diz que a crise dos religiosos, assim como a crise de todas as outras partes, né, da igreja, é uma consequência de uma exagerada assimilação ao mundo. Você desiste de conquistar o mundo a partir da sua posição e tenta se colocar na posição do mundo. E você acaba saindo do que é a sua essência e passando a outra. Ele usa esse termo. As ordens religiosas começam a sair do que era a sua essência e passando a outra coisa. Quer dizer, isso que a gente vê na igreja como um todo, né? Essa outra que aparece, essa outra coisa que aparece, querendo chamar de igreja católica, também acontece nas congregações. As congregações passam a significar outra coisa. Ele vai pegar um texto do Congresso da União dos Superiores Gerais de Ordens Religiosas, que aconteceu em maio de 1981, com a presença de um cardeal, né, representando Roma, né? Isso foi numa localidade chamada Grota Ferrata, que é nas imediações de Roma. Em 1981, eles escrevem, né, registram lá nas atas desse congresso, que essa renovação pela qual vinha passando as ordens religiosas, abre aspas, afunda suas raízes não tanto em mudanças mais superficiais, mas na autêntica revolução copernicana acontecida com o modo concreto com que hoje os membros dos institutos se interrogam, olha, como religiosos. Veja o que eles dizem. Não é uma mudança superficial. É uma autêntica revolução copernicana. O que é a revolução copernicana? Né? Aquela visão de Nicolau Copérnico, que tira a Terra do centro, né, e coloca o Sol, muda a visão da cosmologia, né, da Idade Média. E isso está acontecendo aqui, e isso como algo positivo, viu? Porque os membros dos institutos religiosos agora se interrogam. O que é ser religioso? E vão dizer mais. O carisma de um instituto religioso lhe será dito por sua história. Isso é muito sério. O carisma do instituto religioso vai ser dito pela história daquele instituto religioso. Então não é mais, o carisma não é mais definido pelo fundador. Não é que a essência do instituto está no fundador, e aí você julga a história do instituto religioso confrontando com a ideia original, né? Para saber se ela está se aproximando ou se distanciando. Não. A história, o que acontece na ordem religiosa é que julga, é que interpreta a ideia original do fundador. Veja, aí existe uma similaridade muito grande com a análise marxista da história, com a chamada praxis, né? Na filosofia de Karl Marx, né? Onde se diz, né, o papel do filósofo não é entender a realidade, mas sim modificá-la. Né? Quer dizer, a importância que se dá à praxis, quer dizer, ao fazer, é ao tomar uma ação que eu defino quem eu sou. Eu não tenho uma essência que me foi dada, não. É o jeito que eu atuo, a forma como eu ajo, é que define quem eu sou. É isso que eles estão falando. Que o que diz o que é um
a ordem beneditina, a ordem franciscana, os jesuítas, é a história deles, e não a inspiração original do seu fundador. Vejam só. É sério, realmente, né? Ele fala, então, de uma mudança de essência, dessas ordens religiosas deixando de ser o que eram para passar a ser outra coisa. E aí ele vai investigar onde é que nós podemos reconhecer que alguma coisa mudou na essência. E ele vai citar dois aspectos que são observáveis, de mudanças que aconteceram, mas que poderiam ser entendidas como mudanças apenas acidentais. Uma delas, por exemplo, é a questão do hábito religioso, que foi praticamente abandonado, né, por muitas ordens religiosas. Mas para entender a importância desse tipo de mudança que pode parecer apenas exterior, nós precisamos voltar a um conceito que nós exploramos aqui, lá na nossa aula número 6. Voltar atrás quase 10 aulas. Lá no capítulo 5 do livro, no tópico 51, ele faz uma explicação filosófica, mas é importante para nós. Ele lembra a diferença em qualquer ser, né, entre o que é a essência e o acidente. Um ser. Essência é aquilo que alguma coisa é. Sua substância. Acidentes são características que ela pode ter ou não ter, né? Se você olhar para o ser humano, a essência do ser humano é ser um animal racional. Mas alguns têm cor de pele diferente, não deixa de ser ser humano, é um acidente. Alguns são mais altos, são mais baixos. Alguns são mais fortes ou são mais fracos. Nada disso muda a essência porque são acidentes, né? E ele apresenta assim, ele fala, mas não é tão simples assim. Você não pode, só porque os acidentes não fazem parte da essência, não significa que você pode mudar os acidentes de algum ente a seu bel prazer. E ele vai mostrar 3 formas, 3 aspectos. A gente falou isso lá na aula 6, mas para isso que a gente está falando agora é muito importante voltar. E é bom voltar nos temas de vez em quando, né? Existem 3 aspectos no relacionamento entre os acidentes de alguma coisa e a sua substância que merecem a nossa atenção. O primeiro é o seguinte, e ele vai lembrar um termo que os escolásticos utilizavam. Existem alguns acidentes que são chamados acidentes absolutos. O que é isso? Acidentes sem os quais aquela coisa não pode existir. Por exemplo, não pode existir um corpo, uma lapiseira, sem o acidente quantidade. Quantidade, né? Onde você vê as dimensões e tudo mais. Não dá para existir, né? Esse busto de Dom Bosco é um corpo também. Tem que ter. A substância corpo não existe sem o acidente quantidade. Não existe na realidade, né? Então veja, então a gente já viu o seguinte, de alguns acidentes nós não podemos abrir mão, senão aquilo deixa de existir na realidade. Pode existir como conceito, mas esse exemplo é interessante. Na igreja, a fé é um acidente no sentido que não está na essência da igreja, mas sem a fé, a igreja também não existe na realidade. A gente pode dar exemplos mais simples, né? Um carro, um automóvel sem motor. O motor é um acidente, não está na essência do carro, né? Na definição do carro não aparece a palavra motor. Mas um carro sem motor que não anda, deixa de ser um carro na realidade. Um relógio que não marca o tempo. Parado lá, nunca se move. É acidental o ponteiro se mover? Não faz parte da essência do relógio. Mas sem aquilo ele não pode se prever. Então esse é o primeiro ponto. E tem alguns acidentes sem os quais simplesmente aquela essência ela não consegue existir, vira realidade. Agora existe um outro ponto que é um complemento desse, um segundo ponto. Você não pode encher um certo ser com acidentes que não são próprios a ele. Nem todo acidente é compatível com a essência. Se aparecer um acidente que não seja compatível com a essência, aquilo já muda, já deixa de ser o que era. Pensa assim, ele dá um exemplo que Aristóteles dizia, né? Não pode existir um navio de 100 estádios.
um estádio, se você for converter para quilômetros, 100 estádios são 18 quilômetros. Um navio que tenha o acidente, quantidade, dimensão, 18 quilômetros, não, é outra coisa, não pode ser um navio. Não pode existir um homem com asas. Veja, se você vê um homem, um animal racional andando por aí com asas, você vai dizer assim, pô, a essência ainda é de animal racional. Mas aquele acidente ali, né, asas num ser humano, ele é alguma outra coisa, não pode ser né, não é um ser humano. Então, olha que interessante, né? Alguns acidentes são indispensáveis, é o primeiro ponto. Primeira relação entre acidente e substância. E outros acidentes não podem fazer parte ali daquele ser, senão ele deixa de ser o que era. E um terceiro aspecto que ele sinaliza é que o ser, né, aquilo que o ser é, a sua substância, ela existe ao longo da história. Existem acidentes históricos, coisas que aconteceram na vida de um personagem histórico, que são acidentes, mas sem os quais não é aquele personagem histórico como nós conhecemos. Olhe para São João Bosco. Imagina São João Bosco, aquela mesma pessoa, São João Bosco, mas sem ser ordenado sacerdote. Ou São João Bosco que não fundou os salesianos. A fundação dos salesianos faz parte da essência de São João Bosco, enquanto pessoa? Não. É um acidente histórico, alguma coisa que aconteceu na vida dele, mas sem ela não é o São João Bosco que a gente conhece. Pensa em São Paulo, apóstolo, sem estar preso em Roma, sem nunca ter ido a Roma, sem ter sofrido martírio. E pode pensar em qualquer personagem histórico. Pensa em Tolkien sem o Senhor dos Anéis. Não deixa de ser J.R.R. Tolkien, mas não é o Tolkien que nós conhecemos. Então, tudo isso ele coloca esses pontos para... Veja só como ele vai profundo, né? Ele faz uma análise metafísica aqui, né? Filosófica, para responder a objeções como as que a gente ouve de vez em quando em relação ao hábito religioso. O hábito não faz o monge. Frase clássica, não é? Quem nunca ouviu? Não, os religiosos não usam mais hábitos. Não se preocupe. O hábito não faz o monge. Veja que interessante. Essa frase, ela não está incorreta. E ela se refere à primeira relação. Ela diz o seguinte, o hábito não é um acidente absoluto do monge. Realmente não é. Lembra, o acidente absoluto é aquele acidente sem o qual você não pode, aquela essência não pode existir. Realmente, um monge, por exemplo, quando está dormindo, sem o hábito, não deixa de ser monge. Só você ver. Então, dizer o hábito não faz o monge como justificativa para que não se use mais o hábito religioso, sabendo ou não, né, apoia-se naquela primeira relação do acidente com a substância, que o Romano Américo nos lembra lá no capítulo 5. Né? Muito bem. Mas qual é a consequência dessa frase? O hábito não faz o monge. Logo, o hábito é indiferente. Logo, aí é que está o problema. Essa conclusão que ficou oculta, porque quando alguém fala o hábito não faz o monge, o que você entende? Faz sentido, porque mesmo sem ter estudado metafísica, né, você entende que realmente não é essencial para ser monge que tenha lá a vestimenta. Mas a conclusão, onde está a falácia, ela fica esquecida, fica oculta. Logo, o hábito é indiferente. Então o que se faz aqui? Apela-se ao primeiro aspecto de relação entre o acidente e a essência e esquece-se o terceiro aspecto que nós acabamos de ver. Qual foi o terceiro aspecto? Que para que um ser venha à existência histórica, para que ele seja, aquela existência, aquela essência é manifestada em acidentes históricos. Como a gente viu, a questão do São João Bosco, São Paulo e do Tolkien, o que acontece? O hábito é uma expressão visível da essência do monge. Sua separação do mundo, testemunha publicamente o estado de vida, é uma maneira de encarnar, mostrar externamente os votos,
sustenta psicologicamente a identidade do religioso. Quer dizer, a essência, tudo isso, os votos religiosos são na essência da vida monástica, são expressos ali. Então, o hábito religioso, apesar de não ser um acidente absoluto, ele é um daqueles tipos de acidente, quando você remove, e aí não estamos mais falando mais do monge que está dormindo sem o hábito, não. Estamos falando de uma vida inteira religiosa sem nenhum sinal externo, como era o hábito religioso. Isso indica, tá? A essência não muda, porque não é absoluto, mas muda a maneira como aquela essência vem à existência. E existe historicamente. Historicamente, né, na história das ordens religiosas, isso sempre esteve presente. Aí você tira isso definitivamente. Você não mudou a essência? Não. Mas mudou a maneira como aquela essência existe na realidade. Então, na prática, teve uma mutação aí. É o reflexo de alguma mutação. Por isso que ele pode dizer que é uma mudança de essência, apesar dele estar olhando para um acidente, que é o hábito religioso. Então, veja como ele vai fundo aí para responder a essa objeção, né? De que o hábito não faz o monge. Naturalmente, você vê que, além de uma perda da essência, está escondido aí, né, nesse abandono do hábito religioso, um certo servilismo, um rebaixamento diante do mundo, né? Porque, eu não sei se vocês já viram hábitos de religiosas, principalmente antes do concílio, alguns hábitos chegam a ser extravagantes. Tá? Grandes, aqueles chapéus enormes, já viram aquelas, né? Assim, mas por que precisa disso? Um sinal da liberdade da igreja, que não está sujeita à moda. Justamente, é não estar sujeita às modas, o que parece adequado ou não àquela moda de vestimenta. Era um sinal de liberdade. Podia se vestir daquela maneira onde quer que estivesse. Né? E isso se perdeu. A gente observa, dá para fazer um paralelo disso, naturalmente, para os não religiosos, né? Para os sacerdotes, em relação ao uso da batina. Dá para usar exatamente o mesmo raciocínio, né? Na questão do uso da batina também, né? do traje clerical. Não. Então, esse é um primeiro ponto que ele aborda, então, né? Um acidente, mas importante ao ponto de uma mudança completa nesse acidente pode sinalizar uma perda de alguma coisa da essência do religioso. Esse é um ponto muito visível. Né? Qualquer um, não precisa ser católico, né? Isso salta aos olhos quando você vê os religiosos hoje em dia e se você pegar fotos anteriores à década de 60. Mas ele fala também de um segundo aspecto, que já não é tão visível para nós, aqui para o leigo comum. E a outra característica que ele observa que se perdeu já em 1985, tá? E que é importante, que é a estabilidade religiosa, ou a estabilidade monástica. O que é essa estabilidade? Estabilidade vem do latim, né? Stabilitas, que é do verbo stare, que significa literalmente ficar de pé, ficar na vertical, certo? O monge, né, o religioso, muitas regras definem isso, né, a regra de São Bento, né? Essa estabilidade implica que o monge fique firme num mosteiro, numa comunidade religiosa, e não mude de domicílio. Certo? Não é que ele nunca mudava, tá? Mas a regra era permanecer. Às vezes, até por questões de missão, né, os superiores mandavam monges para outros locais, para fundar outros mosteiros, mas o normal era que o religioso fizesse ali a sua profissão, falando aí de uma comunidade estável, né, no local, e que ele tinha que ter uma estabilidade, quer dizer, ficar ali. Por quê? Um sinal de presença, a estabilidade local, né, é como se fosse um posto vertical que funcionava como uma condição que facilite para o religioso ficar reto também, né, vertical, no seu comportamento moral, religioso, na sua permanência e fidelidade aos votos. É uma representação externa, né? Essa estabilidade local que representa e ajuda a que ele continue estável também na sua profissão religiosa e moralmente. Isso era uma característica das ordens. Como eu falei, não é que ao longo dos séculos nenhum monge mudasse de lugar, não é isso.
Mas o que acontece, ele observa, é que depois do concílio, a tendência é que eles se movam. Seja porque existe uma maior mobilidade mesmo, é mais fácil hoje se movimentar, os meios de transporte, mas aumentaram a quantidade de viagens, férias, ou seja, para praticar esportes, talvez a pretexto de intenções culturais, até de apostolado que seja, mas os membros de uma mesma comunidade passam a não se ver tanto quanto se viam antes, né? Às vezes até morar em casas separadas, ele vai observar. E perdem essa convivência. Quer dizer, o que era uma exceção, que era até era previsto, né, a chamada exclausturação, né, era uma disposição canônica que tinha que passar por toda uma regra, né, para que um monge pudesse sair do claustro e ir para outro lugar, hoje é comum. Então ele observa também essa mudança, é acidental, assim como um hábito, é verdade, mas reflete, historicamente, né, você perde uma manifestação daquela essência, agora voltado para a questão da estabilidade moral, da estabilidade religiosa. Então, esse outro aspecto ele observa. Mas até aqui ele está falando de mudanças acidentais, né, que indicam um enfraquecimento daquela essência. Em seguida, ele vai abordar, então, uma mudança de finalidade. O que aconteceu também depois do concílio, ele observa, foi uma nova finalidade da profissão religiosa. Por que um homem e uma mulher fazem uma profissão religiosa? E o que ele observa? Que nessa finalidade, o serviço que aquela pessoa presta ao homem, ao seu semelhante, ao seu próximo, acaba prevalecendo em relação ao serviço que ele deveria prestar a Deus. Ou melhor, o serviço ao homem é identificado como serviço a Deus. Não dá para não lembrar daquele trecho do discurso de Paulo VI no encerramento do concílio, né? Onde o Papa diz, nós, mais do que ninguém, somos cultores do homem. Então, parte de uma falsa suposição, da suposição de que o homem não deve buscar a própria salvação. Isso seria o termo que se utiliza, um certo utilitarismo teológico. Não, você está querendo para você a sua salvação, isso é feio. Você tem que pensar nos outros. Isso é uma mentalidade que invadiu muito a igreja no pós-concílio e particularmente nas profissões religiosas. Quer dizer, buscar a própria salvação, não. Isso é autoritarismo teológico. Eu tenho a vocação, faço uma profissão religiosa para servir ao meu irmão. Isso eu posso dizer, para servir ao homem. Quer dizer, no amor do homem não poderia haver um lugar para um amor do indivíduo a si próprio. Seria vicioso, seria ruim perseguir a justiça só porque da justiça vem a salvação. Então a vida religiosa só faria sentido como uma forma de se colocar a serviço do próximo. Bom, se esse é o objetivo, talvez seja melhor fazer uma faculdade de serviço social, resolve, né, se colocar a serviço do próximo. Mas é uma mentalidade que invadiu as ordens religiosas. E ele vai Então, ele faz questão, Romano Amério, de tentar retificar esse jeito de pensar. Ele vai fazendo isso ao longo do livro todo, né? Pega um ponto que a gente ouve, a gente pensa, a gente se acostuma com aquilo, ele vai retificando. Então, isso é uma coisa que pode ter entrado também. Não, pensar na própria salvação é egoísmo ou utilitarismo teológico. Você tem que pensar nos outros. Não, peraí. A finalidade de quem fazia os votos religiosos era expressamente salvar a própria alma. Ele dá um exemplo de Dom Bosco. Ele cita um padre Lemoyne, que em 1862 desejava entrar na congregação instituída por Dom Bosco. E por que ele queria entrar? Ele falava para Dom Bosco assim, Dom Bosco, eu quero entrar na congregação para ajudá-la no pouco que eu posso. Quer dizer, eu quero entrar aqui nessa congregação para te ajudar. E Dom Bosco respondia, não, as obras de Deus não necessitam da ajuda dos homens. Vinde unicamente para fazer bem à vossa alma.
Isso aí. Essa deve ser a sua intenção, você juntar aqui, ó, aos salesianos. Cuidar da sua alma. Não se preocupar em nos ajudar, não. Veja que mudança, como é diferente, né? O pensamento católico. Eu trouxe aqui a regra de São Bento para pegar um outro exemplo, que o Romano Amério cita também, no prólogo da regra de São Bento. Ele falando com aqueles que se aproximam, né, da vocação monástica beneditina. Diz assim na regra: e se fugindo das penas do inferno, queremos chegar à vida eterna, enquanto é tempo, e ainda estamos neste corpo, e é possível realizar todas essas coisas no decorrer desta vida, cumpre-nos correr e agir agora, de forma que nos seja proveitoso para sempre. Ele está dizendo, né, corre agora, vem, né, se você foi chamado, vem para a vida religiosa, né, fugindo das penas do inferno, para chegar à vida eterna. O foco aqui não vem aqui ajudar a comunidade, fazer uma boa ação, não é esse o foco. Ele ainda cita o Antônio Rosmini, fundador do Instituto da Caridade, também no século XIX, falando sobre as regras do Instituto da Caridade. O Rosmini diz que esse instituto associa os fiéis cristãos que, acendidos pelo desejo de seguir a Cristo, cuidam de sua própria perfeição. Está entrando ali para se aperfeiçoar. E Rosmini explica a finalidade da vida religiosa assim, abre aspas, a finalidade própria e singular é pensar antes de tudo em si mesmo, em sua própria alma, a fim de limpá-la sempre mais com a ajuda divina. Para essa finalidade, o homem se propõe, neste instituto, a fazer o inteiro sacrifício de si a Deus. E os próprios exercícios de Santo Inácio, ele cita, e as missões que o instituto assume, não se consideram como um fim, mas como um meio para a própria santificação. Essa é a doutrina católica. O bem da própria alma é a verdadeira justiça, é cumprir a vontade de Deus, você cuidar da sua própria alma. A partir daí, a gente entende muito melhor quando o Nosso Senhor pode falar assim, que o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Assim. Se o meu principal pensamento é a salvação da minha alma, aí Nosso Senhor diz assim, tá vendo isso que você está querendo fazer com você? Agora ame o próximo da mesma maneira. Tá. Como eu cuido da salvação da minha alma, eu sigo o mandamento agora e vou me preocupar com a salvação dos outros. Mas eu não estou aqui primordialmente para a salvação dos outros. Vê a diferença? E é isso que ele nos chama a atenção. Muito bem. Bom, e aí ele vai se encaminhando para o fim do capítulo e fala assim, olha, faltou agora ver o reflexo que isso teve nas virtudes religiosas. Todas essas mudanças, né? O que acontece? A forma essencial da vida religiosa são os 3 votos, né? Castidade, pobreza e obediência. Como que isso foi afetado com essas mudanças todas? Veja, castidade, pobreza e obediência, né? É o religioso, né? Naquela posição vertical, né? Ele diante de Deus. Se agora não é mais isso, agora é horizontal, eu estou aqui para servir aos homens, é claro que isso vai ser influenciado. Quer dizer, esse desvio de orientação, né? Da verticalidade para essa horizontalidade humana, é possível reconhecer esse desvio no exercício das virtudes que são empenhadas nesses votos. E ele vai analisar, então, cada uma delas. Ele começa falando com a repugnância pela castidade, que é um dos votos, né? Repugnância pela castidade em meio aos religiosos. Né? Então, ele observa. Manifestado o quê? Uma menor delicadeza, uma menor atenção, a própria frouxidão nos trajes clericais, o convívio mais frequente entre ambos os sexos, inclusive em viagens, coisa que não existia antes, e um abandono de algumas cautelas praticadas, né, por santos que hoje são consideradas inadequadas. Não, hoje a humanidade amadureceu.
Não precisa mais disso. Essas coisas infantis, essas cautelas bobas. Que cautelas, né? Ele está falando de cautelas que santos como São Francisco, São Bernardo, o próprio São João Bosco, São Felipe Neri, Santo Afonso, tá? Exigiam dos seus padres, que tinham o seguinte princípio em relação ao voto da castidade: evitar a ocasião de pecado. O princípio é esse. Então, por exemplo, São Francisco proibia que os frades andassem sozinhos. Tem outro irmão do lado. É uma garantia, né? Garantia externa para ajudar essa delicadeza, esse cuidado, né? Sabendo que a ocasião pode levar ao pecado. O hábito, por exemplo, de não receber mulheres estando sozinhos. Muito forte, sempre afrouxado depois dessas reformas. Em caso de atendimentos, né, que tinham que fazer a fiéis do sexo feminino, deixar sempre a porta aberta. É necessário uma conversa mais prolongada? Chamar outro irmão para estar junto. Uma série de cautelas, mais uma vez, praticadas por esses homens santos e grandes que foram simplesmente abandonados. Abandonados por quê? Não, agora nós temos que buscar mais espontaneidade. Isso é muito rígido, né? Muita rigidez. Temos que ser mais naturais. Já alcançamos uma certa maturidade psicológica, né? Temos que nos inserir no mundo. São todas essas as justificativas. E aí ele observa, né, esse descuido, essa repugnância pela caridade. Isso em relação ao voto de castidade, né? Eu falei caridade, da castidade. Depois ele vai analisar a frouxidão no voto de pobreza, que ele associa à virtude da temperança. Ele vai lembrar algumas regras de temperança, algumas exigências antigas, tá, que se mantiveram, muitas delas, até antes dessa revolução pós-conciliar. Vou citar algumas, e talvez elas nos choquem, né, em relação à austeridade. Ele vai lembrar de alguns orientais, né, os chamados anacoretas, falando de alimento primeiro, né, que se alimentavam de pão e água, né, o tempo todo. Ele vai falar dos monges que vivem em comunidade, são chamados cenobitas, né? O eremita vive sozinho, né? O cenobita é qualquer monge que vive em comunidade. Cenobita vem de koinos, né? Que é comum, e bitas é de bios, vida em comum, cenobita. A chamada dieta seca, veja só. O que é uma dieta seca? É um tipo de preparar a comida de forma que você tire todo o gosto dela. Ela vai te alimentar, mas você não vai ter, sabe, a doçura do paladar. Então a dieta seca é alimentar-se apenas o que é seco, simples, não cozido, não condimentado. Então, por exemplo, pão escuro e duro, água, cebola, alho, nabo, couve, cruz. Figos ou tâmaras secas, sal, mas sem azeite, né? Sem sopa, sem alimentos cozidos, sem vinho, sem qualquer tempero. Puxado, né? Isso era a prática de alguns monges. Ele pega um exemplo antigo de um cardápio num mosteiro, no instituto. Olha só, pela manhã, café com leite e pão. Só isso. Ao meio-dia, sopa, um prato principal com salada, uma fruta e um pequeno cálice de vinho, frequentemente de baixa qualidade. Ele lembra que o Dom Bosco pegava sobra de vinho no mercado e ainda aguava. Quando chegava era vinho de baixa qualidade. À noite, sopa e um prato principal com verdura. Sem falar na abstinência nos dias de preceito. Por exemplo, os beneditinos tinham a chamada quaresma beneditina, entre aspas, né? Na realidade, depois da festa da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, os beneditinos já começam a preparação para a quaresma. Já há uma redução nos alimentos. Tá? Aí ele vai comparar com cardápios modernos. Fica interessante. Para o de jejum, né? O café da manhã, café, chocolate, chá, leite, marmelada, bacon, queijo, iogurte, pão e biscoitos. No almoço, um antipasto, sopa, um prato principal com 2 guarnições, fruta ou doce, pão e café, cerveja ou vinho. No meio da tarde se oferecem leite, café, chá, biscoitos e frutas. No jantar, o mesmo que no almoço, salvo o antepasto e o café. Ele faz esse contraste, ele coloca um menu ali. Alguma coisa mudou. Mas alto lá. Mas aí ele fala assim,
existe uma justa relatividade histórica. Espera aí, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente aplica esse juízo sobre essa virtude do religioso, essa virtude monástica, né, especificamente, a gente não pode esquecer a relatividade histórica. O que é isso? As mortificações que a gente acabou de ver, ferozes, né, em tempos antigos, eram um modo de afastar o religioso, o monge, do comum dos homens, que já era uma coisa muito pouca, muito menos rica, muito menos variada do que hoje. Então, tem que levar em conta isso. Quer dizer, na época que a maioria das pessoas do comum, ele dá o exemplo lá da região da Insúbria, que é a região de Milão, que é perto da terra dele, né? Existe uma época em que a maioria das pessoas naquela região se alimentavam de quê? Se alimentavam de pão de centeio já velho, já de semanas ou de meses, castanhas, certo? Então, peraí, se o homem comum já se alimentava assim, o monge ele tem que reduzir. Aí você entende aquela dureza, né? Austeridade que a gente acabou de ver, né? Pão e água e comida seca. Porque o comum já era bem menos do que hoje, né? Então, não, ele fala assim, tem que levar em conta isso. Quer dizer, a temperança monástica exigia que você reduzisse alguma coisa de um alimento que já era reduzido por si só. Né? Hoje em dia, e ele concede isso, não, hoje em dia, ele não está dizendo que as ordens deveriam manter aquela rigidez como era na Idade Média, não é isso. Ele diz, hoje em dia o que acontece é que o alimento monástico ele deve reduzir um regime alimentar incomparavelmente mais abundante, não é? Mas ainda assim deve reduzi-lo. Quer dizer, nem mesmo no alimento o religioso é um homem como os demais. Claro, se o nível de alimentos à disposição aumentou, a redução hoje, você não pode comparar, né, com a redução que você fazia em outras épocas, onde já era muito pouco que se comia, né, muito limitado. Então tem que tomar esse cuidado, ele toma esse cuidado, tá? Ele não está que fique claro isso. Então ele vai dizer, isso aplicado ao alimento, mas aplicado também a outros tipos de conforto, né? Ele fala em lugares frios hoje, né? Norte da Europa, o mosteiro do norte da Europa não precisa estar se aquecendo com uma única lareira. Existe sistema de aquecimento que você pode usar, está disponível, não tem alto custo. Né? Era supérfluo, mas hoje passa a ser uma necessidade. Quanta coisa é assim, né? Assim que inventaram o automóvel, era supérfluo ter um automóvel no mosteiro. Mas você pensar assim, hoje não é tão supérfluo. Às vezes tem que atender alguém que está um pouco mais longe, né? Que precisa de uma extrema unção. Um automóvel passa a ter uma necessidade, certo? Então, essa é a relatividade histórica. Não precisa se limitar nos mosteiros a se comunicar por carta escrita. Não é que você vai dar o WhatsApp para todos os religiosos, mas um telefone no mosteiro para agilizar a comunicação. Tudo isso aí está dentro de um certo aumento de conforto, mas que é próprio da realidade histórica. Então não é disso que ele está falando, né? Que deveria se voltar necessariamente àquela rigidez toda. O que ele está dizendo é que nem esse cuidado se tem. E o que é comum na vida do homem, do fiel comum, acaba entrando também na vida dos religiosos. Televisão, internet, ele cita casos aqui. Isso era proibido, claro, televisão. Na época dele não tinha internet ainda, né? Do Romano Mério, né? Mas ele diz que a televisão, em 1985, já tinha entrado até nas celas individuais de algumas comunidades religiosas. Certas comunidades abandonaram o costume de recitar as orações da noite, as completas, para não impedir que os religiosos vejam seu programa de televisão à noite. Então vejam, é disso que ele está falando. Desse tipo de afrouxamento na pobreza, né? Que ele associa então à temperança. Castidade, pobreza, obediência. Terceiro voto, e aí ele observa também uma relativização da obediência devida de um religioso para com o seu superior. Isso acontece nas ordens. E algo que ele observa começa com um declínio
teórico intencional adotado nos capítulos de reforma, aqueles capítulos da década de 60. Então ele pega exemplos. Não é que eles propõem um novo conceito de obediência, não, porque se você... obediência é outra coisa, aí você está dizendo que você mudou. Não. A justificativa é assim: nós precisamos chegar a um outro estilo de obediência, um outro modo de obediência. Então, se nós formos àquele congresso de 1981, que nós já citamos aqui, lá em Grota Ferrata, diz lá os resultados, os documentos que saíram desse congresso. Abre aspas. A acentuação da autoridade como serviço implica um novo estilo de obediência. Esta deve ser ativa e responsável. Bom, peraí. Diz o Congresso. Aquele que obedece ao superior... Não, perdão, diz o Congresso assim. Aquele que obedece e o superior, abre aspas, procedem lado a lado no cumprimento da vontade de Deus, buscada fraternalmente por meio de um diálogo fecundo. Peraí. Então, o que eles estão dizendo? Que obediência agora é assim: eu sou lá o religioso, tenho o meu superior, e eu vou com ele, nós dois juntos, vamos discernir qual é a vontade de Deus. E vamos ser obedientes. É obediência. A obediência é a vontade de Deus discernida num diálogo fraterno. Não, isso não é obediência religiosa, católica, de sempre. Claro que não é. Tradicionalmente, a doutrina do asceta, né, do religioso, do ascetismo católico, identifica a vontade de Deus com a vontade do superior. Aquilo que o superior comanda, aquele que deve obedecer tem que receber aquela ordem como vontade de Deus e não procurarem juntos a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus chega a mim, que sou aqui o religioso, por meio do meu superior. Assim que é o pensamento católico. E isso não supõe um reexame do comando do superior para saber se aquilo ali é útil ou é inútil. Às vezes até é justo ou não é justo para mim. Eles citam um trecho do Observatório Romano, em 1966, em outubro de 66, onde o delegado apostólico na Inglaterra diz assim, abre aspas, a autoridade só possui o valor de seus argumentos. Falso. Isso é verdadeiro numa disputa. Lógica aqui, teológica, aí a autoridade do meu argumento, ela tem o valor que o argumento tem, mas não na autoridade no governo. Se fosse assim, a obediência passa a ser inteiramente subjetiva, né? Então eu não sacrifico mais a vontade. Não, eu tenho que concordar para obedecer. Aí deixa de ser obediência. Isso é que ele observa. Então ele fala assim, olha, se eu só vou obedecer com aquilo que eu concordar, olha só que interessante, que é o que está no fundo disso aí, eu estou me sujeitando, em última instância, a mim mesmo. Olha aí, é o princípio da independência, que nós já vimos em várias aulas aqui. Quando nós falamos de autodidática, lembra? O estudante aprende, é de si mesmo que sai o aprendizado, autodidática, autoeducação, agora aparece a auto-obediência. Eu concordo e obedeço. Tá bom, então você está obedecendo a você mesmo. Aí ele faz uma vírgula aqui, ele fala assim, mas cuidado. Lembrete importante, a obediência absoluta não é doutrina católica. Mais uma vez, tem que fazer essas distinções, né? Quer dizer, como assim a obediência absoluta não é doutrina católica? Sim, a religião obriga a desobedecer se a ordem é manifestamente ilícita, ou contrária à fé. Então, um caso extremo, né? O superior fala assim para o religioso, olha, essa noite você vai lá, quero que você passe a noite lá naquele bar, jogando sinuca lá, estou exagerando aqui, né? Junto lá com o pessoal, vai lá, só volte de manhã aqui, viu? É uma ordem. Que vai fazer mal à sua alma. Né? É ilícita essa ordem. A obrigação aí é não obedecer. Certo? Aí sim, existe o limite, né? A obediência ela tem que estar limitada pela fé. Né?
Então, inclusive, essa obrigação de desobediência é a base do martírio, né? Os mártires desobedeceram. Não eram seus superiores religiosos, né? Mas eram autoridades constituídas, que foram desobedecidas ali pela fé, e daí veio o martírio, né? Então, tudo isso aqui tem que sempre levar em conta isso, né? Que a obediência absoluta não é doutrina católica. Eu lembro, mais uma vez aqui, de Dom Marcel Lefebvre, que chegou a escrever em seus sermões, colocar isso, que se as coisas que Paulo VI estivesse pedindo a ele lá na década de 70 afetassem somente a ele estaria, mesmo que fossem injustas, ele estaria pronto a obedecer. Se fechar o seminário da Fraternidade em Econe fosse algo assim que só prejudica a minha obra, não, mesmo se fosse injusto, eu obedeceria. E ele só não pôde obedecer porque ali, né, o ataque não era pessoal, não era uma ordem direta para ele, mas impactava a fé, impactava o sacerdócio católico, aí ele não podia obedecer por causa disso. Então, isso aí tem um exemplo, né, dessa distinção importante. Muito bem. Consequências práticas em relação a essa nova forma de entender a obediência, né, é uma desagregação da comunidade. Porque, veja, a obediência à regra, uma vez tem a regra do instituto, todos os seus membros obedecem à regra. Então, eles formam ali uma comum unidade em torno da regra. Se eu só obedeço aquilo com que eu concordo, eu começo a ter, então, visões individuais e particulares. E aí a comunidade religiosa ela se desagrega. Ele vai citar um outro artigo do Observatório Romano, né? Agora de 22 de dezembro de 1972, que trata sobre essa questão da secularização da vida religiosa, menciona um desses capítulos de congregação, que diz assim, e diz assim o artigo, e esse capítulo varreu das constituições do fundador todas as práticas de piedade. Missa cotidiana, leitura espiritual, meditação, exame de consciência, retiro mensal, rosário. Baniu todas as formas de mortificação e pôs em discussão também o valor do voto de obediência, concedendo ao religioso o direito de objeção de consciência diante de uma ordem superior, para os casos em que ele achava que não devia obedecer. Então, cada um, por exemplo, celebra a missa no horário que quer, medita de acordo com o seu gosto pessoal. E tudo isso, qual a justificativa que se dá? Não, poxa. É necessário reformar esses exercícios de piedade dessa ordem religiosa para conformar esses exercícios espirituais, exercícios de piedade, ao caráter individual de cada religioso. Ora, porra, espera aí. Se o que tivesse que ser satisfeito fosse a exigência de cada caráter individual, para que instituto religioso? Para que comunidade, não é? Quer dizer, os institutos religiosos são destinados precisamente para pôr em comum aquilo que poderia ser particular. E o caminho agora é o quê? Não, agora é para o particular. Abandona-se a obediência à regra comum. Então ele vai concluindo assim esse capítulo, né? Essa análise do que aconteceu com as ordens religiosas. Vejam, ele conclui chegando à conclusão de que a adoção do princípio de independência, né, nas ordens religiosas é que levou a isso. E nós podemos chamar aqui também, a título de conclusão dessa nossa aula, assim, o que a gente viu nas aulas anteriores é terrível, né, em relação à formação dos jovens, das crianças, mas aqui nós estamos falando da destruição da vida religiosa, daquelas pessoas que Deus escolhe para uma vida de perfeição, para que por meio da oração elas combatam pela igreja, né? Imagina a força espiritual de oração que se perdeu nesses 60 anos. Força espiritual, combate contra as forças inimigas, né, espalhadas pelos ares, como diz São Paulo, né? Com esse assalto às ordens religiosas. Eu deixo aqui uma reflexão para vocês, se quiserem depois pesquisar.
acabei lembrando disso, né? Caramba, aqueles homens e mulheres dedicados a sustentar a igreja com oração estão sendo atacados, diminuídos. Olha como a igreja perde de força espiritual. Eu lembrei de uma conferência de um padre exorcista, talvez vocês conheçam, padre Chad Ripperger, da Fraternidade São Pedro. Numa de suas conferências como exorcista, ele fala assim, nós exorcistas temos acesso a algumas informações que os fiéis comuns não têm, né? Então nós conversamos entre nós, trocamos informações. E ele diz o seguinte, ele está falando justamente sobre, é uma conferência sobre combate espiritual. Ele diz que antes de 1963, o período médio para você libertar uma pessoa, né, de possessão demoníaca, um exorcismo solene, era entre 1 e 2 dias. Em alguns casos, meio fora da curva, chegava a 7 dias. Ele chega a citar um caso na cidade de St. Louis, onde demorou 59 dias. Mas falou que ali é uma coisa raríssima. Mas que era assim, 1, 2 dias. E o que os exorcistas observam? Depois de 1963, esse período passou a ser de 10 meses a 2 anos para você, fazendo um exorcismo solene, conseguir libertar um possesso da influência demoníaca. E ele diz por quê, né? Porque o exorcismo é um sacramental, né? Ele não é um sacramento, como os 7 sacramentos, que eles atuam, o termo é ex opere operato, né? Quer dizer, pela obra operada. Quer dizer, você fez o seu sacramento, não importa, né? Matéria, forma, intenção, acontece o batismo, acontece a Eucaristia, né? Não depende dos nossos sentimentos subjetivos. Mas os sacramentais não. Eles funcionam ex opere operantes, quer dizer, depende da intenção de quem está fazendo. E no caso do exorcismo, ele diz, a eficácia do exorcismo depende do estado da igreja como um todo. Então ele observa que antes de 1963, 1 a 2 dias, depois 10 meses a 2 anos. Não dá como não relacionar isso a essa perda, essa deficiência, né? Esse assalto a esses fiéis religiosos que tinham, né? E que têm, né? Como missão rezar, né? Principalmente pela igreja. Então rezemos por eles, rezemos pelos religiosos, né? Rezemos pela igreja nesses tempos difíceis. Até a próxima aula.